Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre o livro O Deserto dos Meus Olhos, do Leon Idris. Esse livro foi uma leitura recente minha e também foi uma parceria com o próprio autor. E eu juro que eu vou dar o meu máximo pra tentar dizer o que eu estou sentindo, o que eu tenho a dizer sobre o livro, porque é um pouquinho complicado me expressar direito, porque minha cabeça ainda tá um pouquinho bugada, mas vamos lá. Esse livro vai contar a história do Rupert. Ele é um personagem muito característico, porque logo no começo ele diz que nada do que a gente tá lendo aqui, ele não tem certeza se isso é real, ou se isso são só devaneios, então a gente já começa a história meio com o pezinho atrás, sabe? E daí a gente é apresentado a 3 cenários diferentes, e todos esses cenários a gente tem o Rupert como protagonista. O primeiro cenário, ele é um rapaz e a história se passa ali na corte espanhola, no período do reinado da Isabel II. No segundo cenário, ele é assistente do Kepler, né, que a gente já conhece aí da nossa própria história mesmo. E no terceiro cenário, ele é um monge no templo budista. Você é apresentado a esse personagem, ele tá ali fazendo as coisas dele. No próximo capítulo, ele é o mesmo protagonista, só que é um cenário completamente diferente, ele tá em outro lugar, outras coisas estão acontecendo. Então é um livro muito curioso e você vai entendendo mais da história, claro, ao longo da sua leitura. E como eu disse, ele não sabe se tudo isso é verdade, se ele realmente tá vivendo todas essas coisas ou se é tudo imaginação dele. O livro vai ser meio que uma investigação pra descobrir o que tá acontecendo, né, pelo amor de Deus. E o que eu tenho a dizer sobre isso aqui é que é um livro incrível e completamente diferente de tudo que eu esperava que ele fosse. A primeira impressão que eu tive logo quando eu comecei a ler esse livro é que ele é muito bem escrito e é uma publicação independente. A escrita ela é um pouquinho mais densa, ela é um pouquinho mais rebuscada, sabe? É uma escrita que você leva um tempinho pra se acostumar, mas ao mesmo tempo você vê que é uma escrita muito sincera, ela não soa em momento algum pedante. No começo, como eu disse, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, porque tem os saltos entre esses cenários e os nomes dos personagens se repetem, mas eu acho que todo esse mistério que na verdade ele perpetua pelo livro inteiro, tá? Até o final a gente vai ficar com essa dúvida. Eu acho que isso foi muito bem valorizado pela escrita. E a minha dica pra você que vai começar a ler esse livro é você preste muita atenção, tá? É uma leitura que você tem que fazer com muito cuidado, pra você não deixar passar os detalhes, pra você não deixar passar os acontecimentos, senão você vai ficar perdido. Mas assim, não é uma leitura que é um esforço, você precisa, ai meu Deus, esse livro inteiro aqui eu vou ter que ficar, sabe, quebrando a cabeça pra entender. Não é assim, as coisas vão ficando mais intrigantes e você vai se acostumando naturalmente assim com o ritmo da história e a forma como a história é contada. Gente, uma coisa que me cativou aqui em O Deserto dos Meus Olhos foram os cenários. Eles são muito bem descritos, eu realmente me senti naqueles lugares. Eu amo livros que se passam em épocas antigas assim, então eu achei muito perfeito. E à medida que a história vai se passando aqui nesses cenários, começam a acontecer umas coisas meio inexplicáveis assim, que você fica muito curioso pra saber. Por exemplo, alguns personagens de um cenário vão parar no outro cenário, como se eles tivessem feito uma viagem no tempo. Então você fica tipo, quê? E por causa disso, a sensação que você tem quando você tá lendo é que você não sabe qual vai ser o tema principal do livro. Se ele é um livro sobre viagem no tempo, ou se ele é um livro sobre psicológico, ou se ele é um livro que vai tratar sobre acontecimentos paranormais e fantasmas, sei lá. Isso te deixa muito aflito e por isso você fica tão preso na história, porque você quer saber que merda que tá acontecendo aqui. E eu achei essa proposta muito diferente, muito criativa e muito interessante. Falando sobre os personagens, eu também achei todos fantásticos. O Leon, ele atribuiu uma excentricidade pra todos eles, e eles são todos diferentes um dos outros, eles são muito característicos e eles são personagens consistentes, e isso que mais importou pra mim. Eles não estão ali só pra servir o propósito da história, sabe? Parece que eles têm valor suficiente pra fazer a história acontecer. E isso mostra muito claro que o autor ele tem completo domínio dos personagens que ele criou, e ele conhece cada um e as atitudes deles muito bem. Quando vai chegando mais perto da metade, começa a se estender algumas cenas que se passam no mar, porque eles entram numa embarcação e vão atravessar pra ir pra uma outra cidade. Eu achei muito interessante, eu achei muito divertido, mas teve algumas partes que tinha alguns termos náuticos assim que eu ficava meio perdido, gente, porque eu não conheço muito bem, mas é a vida que segue, né? Isso aí é o estopim pra começar uma mudança na história, pro momento que a gente vai passar a acompanhar um pouquinho mais sobre o psicológico do Rupert. A gente tem uma mudança brusca de cenário, as coisas começam a acontecer completamente diferente, e eu acho que essa transição pra mim foi um pouquinho complexa, foi um negócio meio confuso assim, mas vocês que me conhecem sabem que eu amo, eu sou apaixonado por histórias que tratam sobre a mente, sobre o psicológico, e pode ser confuso, eu não tô nem aí. E quando a gente já tem mais uma noção, tem mais uma clareza sobre a história, meu Deus do céu, como esse livro voa, como ele te prende, e me deu um ânimo, me deu um negócio assim muito louco de querer descobrir logo o que ia acontecer, que eu tava pegando esse livro aqui, na verdade eu tava enrolando pra terminar de ler ele, porque eu não queria que ele acabasse. E parece que vira um thriller assim, sabe, uma investigação atrás de respostas, e eles vão atrás de pessoa tal pra interrogar e não sei o que, pra saber mais sobre a sanidade do personagem. E o que agregou bastante é que eu achei esse livro imprevisível do começo ao fim, você não tem de forma alguma como adivinhar o que vai acontecer. Eu não consegui adivinhar merda nenhuma, eu me surpreendi em todos os momentos.
momentos. Mas aconteceu o seguinte, quando a gente vai se aproximando do final e começa a entender melhor as coisas, e eu digo entender assim só um pouquinho, tá? Porque eu particularmente não entendi toda a complexidade do livro. Mas parece que ali caiu o ritmo um pouquinho e eu senti falta de um impacto realmente no final. Os personagens eles ficam mais introspectivos e tem umas cenas mais longas e didáticas que eu achei um pouquinho que não precisava. Mas é complicado, gente, porque eu acho que pra explicar todas as filosofias que tem por trás dessa história, acabou sendo necessário vários parágrafos falando sobre preceitos e sobre filosofias. E isso, na verdade, acabou deixando um pouco a história de lado, sabe? Então o que aconteceu, gente? Deixa eu resumir pra vocês. Eu amei esse livro, eu amei essa história, eu amei essa premissa. Gostei muito da forma como foi escrito, gostei da aventura. Mas a amarração de tudo eu achei um pouquinho complexo demais pro meu entendimento de pessoinha burra. E eu sei que muitas pessoas aqui no Booktube amaram essa história, tipo a Tati Feltri, a Mel Ferraz. Então eu acho que é um livro que merece muito dar uma chance de releitura. Eu acho que se eu reler isso aqui um dia, eu vou aproveitar muito mais e eu vou conseguir entender muito mais do que eu entendi nessa primeira vez. E a conclusão que eu cheguei é que foi muito difícil dar nota pra esse livro. Acho que foi um dos livros mais difíceis de avaliar, porque eu não sabia que nota eu dava. Se eu dava 4, se eu dava 3, se eu dava 5. Eu acabei dando 3 estrelas e meia, mas por favor, gente, ouçam o que eu estou falando. É um livro sensacional, muito criativo, profundo, sabe? Muito, muito bom. Mas o problema é que não me causou todo o efeito que eu queria que ele tivesse causado. Vocês entendem? Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, se vocês já leram ou se vocês vão ler. Quando terminar, vem aqui comentar comigo, vem discutir, vem dizer o que vocês acharam e vamos tentar se compreender também. Como eu disse no começo do vídeo, esse livro aqui eu recebi em parceria com o autor e eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link, primeiro, do canal dele, que ele também é youtuber, ele faz vídeos aí sobre livros. Vou deixar também o link pra vocês comprarem o livro, se vocês quiserem. E se você tiver a oportunidade de ir na Bienal do Livro esse ano, você pode levar o seu livro que ele vai estar autografando lá na Travessa Literária, tá bom? E também todas as outras informações sobre o Leon Idris, tá tudo aqui embaixo. Abre aqui o box de descrição que vocês vão se maravilhar com tanto link que tem aqui embaixo, tá bom? Bom, gente, então esse foi o vídeo de discussão sobre O Deserto dos Meus Olhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui, não esquece de dar um joinha pra ajudar o Geek Freak. Se você é novo no canal, clica aqui pra se inscrever e você vai receber todos os vídeos novos aí. Eu vou ficando por aqui, seus gostosos, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!